mais uma aula. Nossa aula agora será de matemática, tá? Vamos dar continuidade às medidas de comprimento. Vocês já estudaram sobre o metro, o centímetro e o milímetro. Então, hoje vocês irão saber um pouquinho mais sobre o quilômetro. Vamos lá? Vamos embarcar em mais uma manhã cheia de conhecimentos. Vamos lá. Mas o que é o quilômetro? O quilômetro também é uma unidade de medida de comprimento padronizada, assim como o milímetro, o centímetro e o metro. Um quilômetro vale 1000 metros. Geralmente, o quilômetro ele é usado para indicar grandes distâncias, como mostram algumas placas de trânsito. A placa ao lado, por exemplo, indica a distância que falta para chegar a determinados pontos turísticos da Bahia. Então, vamos relembrar? O milímetro, o centímetro, o metro e o quilômetro fazem parte das unidades de medida de comprimento. Um quilômetro são 1000 metros. Um metro é igual a 100 centímetros. E um centímetro é igual a quantos milímetros? A 10 milímetros. O quilômetro ele é usado como unidade de medida para indicar as distâncias entre cidades, uma extensão de linha férrea e até uma extensão de uma rodovia, ou seja, é usado para indicar grandes distâncias. É hora de exercitar, vamos para as atividades. Observe o comentário que Otávio fez. Hoje cedo percorri 998 metros. De acordo com o comentário de Otávio, ele percorreu mais ou menos do que 1 quilômetro? E o porquê? Segundo, você irá escrever a unidade de medida de comprimento, ou seja, pode ser o quilômetro, metro, centímetro ou milímetro, para medir a distância entre duas cidades. A espessura de um grafite de lapiseira, para colocou até a imagem aí, tá? A espessura é a grossura. Largura de uma rua. Extensão de uma linha férrea. Terceiro, vocês irão escrever as medidas indicadas nas fichas em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, é só observar se é quilômetro, se é metro, se é milímetro, se é centímetro. Quarto, como 1 quilômetro equivale a 1000 metros, podemos escrever, olha o exemplo, 3.782 metros é igual a 3.000 metros mais 782 metros, que é igual, se fôssemos fazer a transformação para quilômetros. 3.000 metros são 3 quilômetros, então 3 quilômetros, 782 metros. De maneira semelhante, você irá completar os itens a seguir. Então, você vai colocar em metros e depois em quilômetros, tá bom? Letra A e letra B. Quinto, no mapa abaixo, os pontos A, B e C indicam a localização de 3 municípios do estado do Amazonas. Por meio de estimativa, você irá determinar quais dos 3 municípios indicados no mapa está mais distante, ou seja, está mais longe de Manaus em linha reta, tá? Então, você irá colocar se é município A, se é município B e se é município C. B. Utilizando uma régua,
tá? Você irá verificar a proximidade dos pontos no mapa com o município de Manaus. Em seguida, de acordo com as dicas a seguir, você irá descobrir o nome dos municípios A, B e C e depois escrever a letra no quadrinho correspondente. Então, São Gabriel da Cachoeira está a 850 quilômetros distante de Manaus. Boca do Acre está a 120 quilômetros mais distante de Manaus do que Amaturá. E São Gabriel da Cachoeira está a 60 quilômetros mais perto de Manaus do que Amaturá. Pois bem, observando, né, fazendo a leitura e medindo, você irá colocar se é letra A, B ou C cada município. Sexto, um vendedor registrou a quantidade de quilômetros percorridos diariamente durante uma semana. Então, aí tem domingo até sábado. E a quantidade de quilômetros que foi percorrido. Quantos quilômetros o vendedor percorreu nessa semana? Você irá fazer a conta e colocar aí, tá? Eu quero a continha do lado. B. Sabendo que o veículo desse vendedor percorre aproximadamente 17 quilômetros com 1 litro de gasolina, quantos litros foram consumidos nessa semana? Faz a conta e coloca também o resultado aí, tá bom? Sétimo, observe no gráfico a extensão de alguns rios que passam pelo Brasil. Então, nós temos o rio Amazonas, Purus, Paraná e São Francisco e a extensão em quilômetros. Qual é o nome e a extensão do maior rio apresentado no gráfico? Não adianta só botar o nome, tem que botar o nome e a extensão, tá? Quantos quilômetros? B. A extensão dos rios Paraná e São Francisco juntos é maior do que a extensão do rio Amazonas ou Purus. Então, você vai colocar sim ou não. Se a extensão dos rios Paraná... Primeira coisa, tem que fazer a conta, né? Para ver qual é a extensão dos rios Paraná e São Francisco juntos. E depois, você irá colocar se é maior do que a extensão do rio Amazonas, sim ou não. E se é maior do que a extensão do rio Purus, sim ou não. Então, agora é só responder a atividade e qualquer dúvida para estar à disposição. Um beijão e até a próxima aula.